7h36, agora a meteorologia. Vamos conferir a situação climática para hoje. Nós temos imagens de Campinas que foram registradas pouco mais cedo pelo cinegrafista Luca Arantes. Você vê aí no horizonte fechado, né, com muitas nuvens, o céu aparecendo ali, pouquinho ali, o sol tentando dissipar essa nebulosidade. Durante a madrugada a cidade registrou 15 graus, agora os termômetros estão na casa dos 16. A máxima chega aos 28 graus. A meteorologia, apesar dessa nebulosidade aí, prevê sol ao longo do período e sem possibilidade de chuva. É o que prevê o CEPAGRE da Unicamp. Hortolândia foi a única cidade do estado de São Paulo em que o tucano Geraldo Alckmin não ficou na frente na apuração dos votos. Geraldo Alckmin garantiu a reeleição com 57,3% dos votos. Uma larga vantagem sobre o segundo colocado, Paulo Scaff, que obteve 21,5%. Uma preferência que se manteve em quase todo o estado. Hortolândia foi o único dos 645 municípios de São Paulo onde Alckmin não foi o mais votado. Aqui, o primeiro lugar ficou com Alexandre Padilha. O candidato do PT recebeu 38,6% dos votos. Alckmin ficou em segundo, com 34,8%, seguido de Paulo Scaff, com 24,1% dos votos. O município, que desde 2005 é administrado pelo PT, tem 212 mil habitantes. 138 mil são eleitores. Para o prefeito, ser a única cidade com um resultado diferente em todo o estado foi uma surpresa. A nossa surpresa foi de que outras cidades também não puderam fazer o mesmo, mas o resultado aqui foi satisfatório e trabalhamos para atingir este objetivo. Apesar dos números, o presidente do PSDB em Hortolândia não classifica como resultado negativo e afirma que o partido vem crescendo a cada eleição. Em 2010, o governador que foi o Geraldo na sua eleição teve 27 mil. Agora nós tivemos 32 mil. Nós crescemos também. Claro que foi negativo. O político sempre quer arrumar uma desculpa, né? E quando você não assume que tem um erro, você não conserta o erro. Então, o pessoal lá do governo de São Paulo tem que identificar por que Hortolândia não quis saber do governador Geraldo Alckmin. Olha, o número de deputados eleitos e reeleitos na região metropolitana de Campinas foi menor nessas eleições. A população preferiu candidatos de outras cidades. Na região de Campinas, dos 146 candidatos a deputados que batalharam por votos, apenas 12 conseguiram garantir uma vaga. Número inferior ao da última eleição. Em 2010, 17 foram eleitos para a Assembleia e a Câmara. Sinal que o eleitor não se limitou às opções da região. Não vi confiança em nenhum deles, acabei não votando em branco. Votou em algum candidato a deputado estadual ou federal aqui da região? Votei. Votou por quê? Porque eu acho que ele pode fazer alguma coisa por Campinas, né? Político daqui de Campinas, para mim, né? Os mais votados para a Câmara Federal foram Carlos Sampaio, do PSDB, com 295 mil votos, seguido por Vanderlei Macris, também do PSDB, com 148 mil. Roberto Alves, PRB, 130 mil, ficou em terceiro. Depois vem Ana Perugin, do PT, com 121 mil. Paulo Freire, PR, 111 mil. E Luiz Lauro Filho, com 105 mil votos. Já para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, os mais votados foram Feliciano Filho, do PEN, com 188 mil votos. Rogério Nogueira, do DEM, com 132 mil. Seguido por Cauê Macris, do PSDB, que teve 121 mil votos. Célia Leão, também do PSDB, 101 mil. Davi Zaia, PPS, 80 mil. E Chico Sardelli, do PV, com 75 mil votos. Apesar da redução, para esse cientista político, a representatividade da RMC não deve ser afetada. A representação no nível estadual, ela se mantém. No nível federal também se mantém basicamente igual, só que ela é claramente favorável, no caso aqui do governo estadual, à região, porque ela é muito próxima do governador.
e no nível federal vai depender de quem vai ser eleito. Não conseguiram a reeleição Gerson Bittencourt, Antônio Mentor, Adilson Rossi, Salvador Zimbaldi e Guilherme Campos. Segundo o especialista, muitos candidatos, apesar da boa votação, não conseguiram um lugar por causa dos partidos. Quando o candidato é votado, o voto dele vai para o partido e para o nome dele na lista do partido. Às vezes o deputado tem 100 mil votos, mas o partido teve lá 300 mil votos. Só elegeu um candidato. E o primeiro candidato não era ele, era um outro que teve 110 mil votos. O segundo, com 100 mil votos, não se elege, porque o partido, no total, só teve votos para eleger um. Uma correção rápida. O deputado Guilherme Campos, que não conseguiu reeleição, é do PSD e não do PEN, como mostramos há pouco. E mais de 4,5 toneladas de santinhos já foram retiradas das ruas de Campinas. A limpeza da sujeira dos candidatos pode custar até R$25 mil para a prefeitura. Ainda nesta segunda-feira foi difícil andar nas calçadas em frente a mais de 200 colégios eleitorais de Campinas. Todo cuidado era pouco para não escorregar nos santinhos jogados no domingo por causa das eleições. Tem lugar que não se enxerga o chão de tanto papel. Acho que todos que jogam no chão tinham que ser multado e, se possível, desclassificado. Andando e desviando dos papéis, senão você leva tombo. As propagandas espalhadas pelo chão das ruas de Campinas ainda deverão ser vistas até a semana que vem. O trabalho de limpeza é árduo e demorado. O material é muito fino e difícil de ser recolhido. Com uma despesa aí aproximada no dia de ontem, no dia específico da eleição, de 20 a 25 mil reais, que a gente teve um custo adicional. O serviço começou no próprio domingo. Foi montado um mutirão com 150 trabalhadores que varreram e fizeram a coleta de lixo das vias onde ficam as sessões eleitorais mais movimentadas da cidade. A prefeitura tem um contrato com uma empresa que faz a varrição na cidade, que deverá levar todo o lixo recolhido, já separado, para 13 cooperativas e uma associação de catadores de Campinas. E a Justiça Eleitoral de Campinas já encaminhou ao TRE os dados do plebiscito que aprovou a criação dos distritos de Campo Grande e Ouro Verde. As duas regiões juntas correspondem a 40% da população de Campinas. No Ouro Verde, são 240 mil moradores, distribuídos em 140 bairros. Já o Campo Grande tem 190 mil habitantes em 90 bairros. O processo para a aprovação legal do plebiscito começou nesta segunda-feira. O resultado foi enviado para São Paulo, por SEDEX, deve estar chegando amanhã, e o presidente do tribunal fará a proclamação do resultado em sessão. A decisão também tem que ser homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A partir daí, a Câmara de Vereadores precisa elaborar um projeto de lei para que os distritos sejam efetivamente criados. Esse documento passará por 2 votações, de legalidade e mérito. E o último passo é encaminhar para ser aprovado pelo prefeito Jonas Donizete. De acordo com a Câmara, não há um prazo para que todo o processo seja concluído. Na área do Ouro Verde, muitos moradores apostam nos benefícios que a mudança vai proporcionar aos bairros. E alguns já têm até os pontos que devem ser priorizados. Educação, saúde e segurança pública, que são os pontos fundamentais. Dá mais uma melhorada no hospital nosso aí, da região. Já no Campo Grande, as opiniões estão mais divididas. Eu acredito que vai ter melhorias. Não tem médico nos pronto-socorro, você vai no pronto-socorro, não tem médico, vai no postinho, não tem médico, tá assim. Você não é mais um cabide de emprego não para a região não, porque o pessoal que nem nunca explicou nada o que significava, o que ia fazer, a vantagem que ia ter o bairro, né? Agora vamos à Rádio Bandeirantes AM 1170 com o destaque da programação desta manhã. Bom dia, Gustavo Carvalho. Oi, Senna, bom dia para você e bom dia para você também ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Hoje aqui na Rádio Bandeirantes a gente vai falar sobre economia. Isso porque com a seca que a gente está vivendo aqui no estado de São Paulo, um setor bastante afetado é o setor agrícola e principalmente a produção de cana-de-açúcar aqui na nossa região. Para vocês terem uma ideia, a produção chega a cair 30% e o prejuízo já chega a R$700 mil, isso em um dos casos que a gente conferiu em uma reportagem. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Claro que você pode participar aqui na nossa programação e vamos trazer também outros assuntos, as principais notícias do dia. Basta você ficar ligado em AM 1170 e também pela internet em rb1170.com.br. E lembrando que você também nos acompanha pelo seu celular. Basta baixar o aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas. Senna, é com você.
Ok, Gustavo, obrigado. E na Educadora FM, a irreverência da turma da Hora do Leite, que está no ar nesse instante. Vamos ver o que rola no programa. Fabinho, bom dia. Olá, Sena, bom dia. Hora do Leite aqui pela Educadora FM. Já aguardando as participações aqui no 32716400. Hoje na Mamata nós temos R$500 e muita gente mandando mensagem de texto, de voz para o nosso WhatsApp 982130917. A galera fala bom dia, a galera brinca com os personagens. Além de tudo isso, teremos no plantão o seguinte assunto. No plantão, um jogador de futebol alemão jogou a chuteira no adversário. Cara violento. Pensa no lado bom, pelo menos ele escolheu o futebol. Imagina se ele fosse lutador de esgrima. Que isso! O bicho ia pegar, hein? E hoje teremos também... Na Hora do Leite, pensamento do dia. O nosso filósofo... Assim, aqui é o cantor abestado, é você, Sena, a você que apresenta um jornal. Eu vou falar, abestado, você é fantástico, eu vou falar dos pensamentos do Tiririca. Eu estava lendo, atenção, presta atenção, eu li que fumar fazia mal, parei de fumar. Eu li que beber fazia mal, parei de beber. Eu li que sexo fazia mal, parei de ler, abestado. Menino lindo, Seninha, menino lindo. Ai, fantástico. Ai, é com você, abestado. Ok, pessoal, obrigado. Olha, o Pronto-Socorro São José, que atende moradores da região do Jardim das Bandeiras em Campinas, fechou as portas para reformas. E durante as obras, que devem durar 90 dias, os pacientes vão ter que procurar outras unidades. A faixa informando sobre o fechamento do pronto-socorro foi colocada no portão há 3 dias. Mesmo assim, algumas pessoas buscaram atendimento na unidade e encontraram as portas fechadas. A gente procura esse que é mais próximo onde a gente mora e chega, não tem médico, a porta pior, fechada, sem ninguém. Passei mal a noite inteira e vim aqui agora e deparei, tá fechado. Para o Conselho Local de Saúde, o aviso deveria ter sido feito com mais antecedência. Simplesmente tomou a decisão de fechar, avisou na quinta-feira que na segunda-feira ia estar fechando e a população ficou sem a menor informação, sem condição e sem saber aonde vai. Seu Jesuíno acompanha o movimento do pronto-socorro há mais de 10 anos, já que tem uma lanchonete ao lado do PS. Ele reconhece que o prédio precisa de reforma, mas acredita que a população vai ser prejudicada durante as obras de melhorias na estrutura. Vamos procurar médico. Se você vai uma hora dessa lá no Mário Gatti, está bombando. Atropelamento, todas essas coisas que acontecem aqui nas pistas, pessoas que passam mal... tudo aqui, o ponto de referência é São José. Os funcionários do pronto-socorro foram remanejados para os PAs do Centro Campo Grande e Anchieta e também para os centros de saúde que ficam localizados aqui na região do São José. Já os moradores que usam o PS durante o período de reforma podem procurar atendimento no Hospital Mário Gatti e na unidade de pronto atendimento do centro. Na nossa avaliação é o caos anunciado, porque a população precisa ser atendida. Agora, quando você desloca 100 funcionários daqui, enche os demais pronto-socorro, então o que vai acontecer? Durante a manhã desta segunda-feira, os funcionários da prefeitura começaram a retirar os equipamentos do prédio. Os reparos que serão feitos na estrutura devem ser concluídos em 90 dias. A unidade vai deixar de realizar 6.000 consultas por mês. Apesar dos transtornos, a expectativa de muitos moradores é que os atendimentos melhorem após esse período. Se for pela melhora, tudo bem, negócio. Se for demorar muito, o povo fica prejudicado, né? Quando estava precário, ainda o atendimento era ótimo. Agora, depois, com a reforma, lógico que vai durar alguns meses, né? Aí vai ficar melhor. Se querem um lugar bonito, um lugar com estrutura, um lugar funcionando bem, tem que ter uma reforma. De acordo com a prefeitura, os moradores do entorno e também os pacientes foram avisados sobre a reforma por telefone. A secretaria não cogitou alugar um espaço provisório porque teria que adaptar o local, gerando gastos desnecessários na visão do executivo. Bom dia. Bom, pessoal, dos 6 deputados federais eleitos aqui em Campinas, ou pelos eleitores da região de Campinas, pelo menos 3 deles são ligados às igrejas evangélicas. Então, nós temos os vereadores Luiz Lauro Filho, que é membro da Igreja do Nazareno,
o professor Roberto Alves, que é membro da Igreja Universal, e são 2 vereadores que foram, então, eleitos para a Câmara Federal. E nós tivemos um outro pastor, que é o pastor Paulo Freire, que é ligado à Igreja Assembleia de Deus e que foi reeleito como deputado federal. O que mostra esse resultado? Pelo menos 50% dos deputados com sede aqui em Campinas, que, na verdade, Colégio Eleitoral em Campinas, eles são ligados a igrejas evangélicas. O que mostra que as igrejas trabalharam muito para eleger esses políticos. E eu conversei com 2 deles, eles negam que seja voto de cabresto e dizem que os membros das igrejas são pessoas inteligentes e que não votam, não é obrigatório o voto. Eles reconhecem que essa votação acaba sendo influenciada, claro que um membro de uma igreja vai acabar votando num parlamentar evangélico, no entanto, não foi fundamental. E o próprio prefeito Jonas Donizete, que é tio do Luiz Lauro Filho, disse que a igreja foi importante, claro, mas ele chamou para ele essa responsabilidade da vitória. Ele falou assim, olha, o Luiz Lauro Filho, por exemplo, teve 42 mil votos em Campinas e partes dos 63 mil votos que ele teve fora foram votos em cidades nas quais eu também fui muito bem votado, ou seja, ele está chamando para ele a transferência de votos para o Luiz Lauro Filho. E o Luiz Lauro Filho também concorda e diz que o prefeito foi seu cabo eleitoral e que ele elegeu mesmo. Mas no fundo, gente, o que se percebe é que o eleitor evangélico tem sim elegido uma bancada religiosa na Câmara e eu acho que Campinas acabou perdendo porque perdeu a diversidade de representação tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa. Bom, pessoal, eu volto amanhã. Um abraço. E depois do intervalo, a coluna sobre empregos e carreira e a importância do café da manhã nos estudos. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto.